Olha a mensagem que eu recebi de um usuário. Tô aqui revendo o vídeo das regras e rindo. Você falando que é uma janela muito pequena, que engravidar não é fácil. E eu olhando para minha escadinha. 2 anos, 1 ano, 2 meses, e pensando, aham, não é fácil mesmo. Essa foi a mensagem que a usuária me mandou. E eu quero falar com vocês hoje, nesse vídeo, sobre engravidar. Não, gente, não é fácil engravidar. Bora pro vídeo. Olá, olá, tudo bem? Eu sou a Franciele Stefani, instrutora do Método de Ovulação Billings, e eu quero falar hoje com vocês sobre essa história, né, que eu disse, eu falo, né, tem vários outros vídeos meus aqui falando, que não é fácil engravidar. Gente, não é fácil engravidar. É muito mais fácil não engravidar do que engravidar. Por quê? A janela fértil de uma mulher num ciclo regular dura mais ou menos uma semana, 8 dias, 9 dias, por ali. É claro, né? Um casal saudável, né? Que tem ali relações frequentes e tal, eles, sem saber de nada, eles não vão ficar mais de uma semana sem ter relação, provavelmente. Não é para ficar, ok? Então é claro que basta uma relação dentro do período fértil, que óbvio que dá para engravidar sim. Então, claro, né, com um casal que é aberto à vida, não usa nenhum contraceptivo e tal, e como é o caso dessa minha usuária, eles vão ter muitos filhos sim, se Deus quiser, porque não é para todo mundo ter muitos filhos. Isso é chamado divino, tá? Mas pronto, o que eu quero falar aqui, né? A nossa fertilidade, ela é muito frágil. Gente, olha, não é um botão interruptor que você liga e desliga a hora que você quer, né? O pessoal que usa pílula aí, a vida inteira achando que parou a pílula num dia, vai engravidar no outro, ou no outro mês seguinte, não, já vou parar agora porque o mês que vem eu quero engravidar. Não é assim, a grande maioria dos casos. Tem as exceções? Tem. Eu tenho usuário que parou a pílula num mês, no outro mês, já, no primeiro ciclo de anotação, já teve ápice, mas não é o mais comum. O mais comum é demorar para a fertilidade aparecer, demorar para engravidar. Então, não é o mais comum. Quantas pessoas que você conhece por aí que demoraram para engravidar ou que estão até hoje tentando, fazendo tratamento, tudo. Muitas vezes a gente acaba que realmente não sabe, porque é uma dor que muitas vezes não tem como compartilhar isso. Principalmente você vai falar isso com a tua amiga que tem lá 2, 3 filhos, uma mulher que não consegue engravidar. Muitas vezes, talvez ela não tenha sensibilidade para conversar. Então, isso é muito difícil. E outra, você não vai saindo perguntando para as pessoas que não têm filho se ela não quer ou se ela não consegue. Isso é muito difícil. Então, é uma dor silenciosa mesmo. Então, por isso que a gente olha para os casais que não têm filhos e não sabe o que eles estão passando. Eles não vão sair por aí falando, né? A grande maioria não faz isso. Então, não é fácil engravidar. Pensa comigo. Num ciclo regular de 30 dias mais ou menos, né? Então, pronto, 30 dias um ciclo. Num ano, que nós temos 12 meses, então temos 12 ciclos da mulher, 12 chances de engravidar. A ovulação, ela acontece uma vez a cada ciclo e o óvulo vive por no máximo 24 horas. Ou seja, né, tem que acertar. Claro, o período fértil que existe, que é inclusive o que eu ensino no Método Billings, ele é caracterizado por muco cervical, mudança do padrão infértil, né? A mulher define o padrão infértil dela. Qualquer mudança do padrão infértil caracteriza, então, uma fertilidade. Pode ser um padrão infértil de fluxo ou de secura, né? Tudo isso eu ensino para as minhas usuárias, né? Se você quer ser minha usuária, né? Meus contatos estão aqui embaixo. Mas pronto, a mulher identificou o período infértil dela, ela sabe quando entrou a fertilidade, que dura de novo mais ou menos uma semana, 10 dias, 9 dias, enfim, por aí. Então, um período fértil é esse, claro, né? Dentro desse período fértil dá para engravidar. Mas a fertilidade, sim, a chance, né? Tem que ser certeiro, não tem jeito, tem que ser certeiro. E dentro desses 12 ciclos, né, que eu falei, dentro desse 1 ano, né, nós temos 12 chances de engravidar. E ainda assim, dentro desses 12, pode acontecer de algum mês aleatório, sem nenhum motivo aparente, da mulher não ovular e não ser nada demais, não ter nenhum problema. Claro, pode ser, por exemplo, acontecer que eu acompanho muitos casos assim, de mulher toma medicação, ficou gripado, tomou um antibiótico, pode desaparecer a ovulação dela. Ansiedade, né, perto de casamentos, né, algumas noivinhas que estão aí comigo, perto do casamento, ansiedade a mil, um monte de coisa para resolver,
A ovulação, ela muitas vezes desaparece mesmo. Ou seja, diminui mais ainda as chances. Então, olha só, não é fácil engravidar. Não é fácil engravidar. E a relação sexual, ela não é só para isso, inclusive, né? Então, por isso que a mulher, olha como Deus é sábio, né? A mulher tem uma janela fértil pequena, janela é pequena, de mais ou menos uma semana, 10, né, 8, 9 dias. O mais comum que eu pego é isso, 8, 9 dias de fertilidade, de período fértil total. Mas olha só, né? De novo, dentro desses 30 dias, a mulher não tá fértil todos os dias. A menor quantidade, aliás, é o menor número de dias ainda que ela está fértil. A maior quantidade, né, o maior número de dias do ciclo, ela está infértil. Ou seja, o casal não tem relação esses dias? Então, sim, a relação sexual ela não é só para engravidar. Ela é para unir o casal, né? Gente, é um presente de Deus. Nós temos prazer na relação. E para que é esse prazer? Esse prazer, e grave isso que eu tô te falando. O prazer da relação sexual não é para mim, é para o outro. Por quê? Porque se eu, claro, né, que é gostoso, óbvio, né? Eu tenho prazer na relação, mas o meu marido também tem. Então, o meu prazer é para ele e o prazer dele é para mim. Gente, isso é eu preciso me entregar para ele. Eu preciso querer dar esse prazer a ele e ele querer dar esse prazer a mim. Então, você entendeu como que é a dinâmica da relação? Não é só para engravidar. Claro que os dias férteis ajuda, mas não é só para engravidar. Deus deixou isso de presente pra gente. Então, vou contar um pouquinho daqui da minha história. Quando eu tomei pílula há muito tempo, já falei isso também aqui outras vezes, né? Um pouquinho do meu testemunho, por que é que eu estou aqui gravando vídeo, por que é que eu resolvi ser instrutora. Eu tomei pílula há muito tempo, eu não sabia de nada, casei sem saber que era pecado, casei na igreja católica, frequentando o grupo de oração, pior é isso, frequentando o grupo de oração, eu não sabia que era pecado. Pronto, casei bonitinho e tal, tomando pílula. Meses depois do casamento, eu parei a pílula, no mês seguinte eu engravidei. Quando eu fui no médico, pronto, engravidei, aí a gente comecei a fazer o pré-natal, tal, só que foi a gravidez que eu tive um aborto retido. Eu precisei fazer curetagem. Uma dor enorme, meu Deus, olha que sofrimento, assim, que eu nunca imaginei. Sentir aquela dor daquela perda de um bebê que eu nem esperava que viesse tão rápido. Todos os médicos que eu passei na época falaram que isso era normal, que não queria dizer que não tinha nenhum problema e que eu era muito fértil por eu ter engravidado tão rápido. E aquilo foi um alívio, de certa forma, assim, né, na época. Nossa, beleza, então quer dizer que eu sou fértil. E eu casei com 30 anos, né, então já foi no mesmo ano do meu casamento, então eu tinha 30, já 31, já até me esqueci, mas 31 anos quando eu engravidei. Ok. Aí tive a perda, fiz a curetagem, ok. Eu fui engravidar da minha filha 1 ano e meio depois. Isso não é uma pessoa muito fértil. Por quê? Porque se eu sou fértil mesmo, muito fértil, no mês seguinte, 2, 3 meses depois, era para eu ter engravidado. Não fiz tratamento nenhum, foi realmente quando Deus quis. Mas foi 1 ano e meio depois. Ou seja, não é fácil engravidar, gente. Grave essa frase. Não é fácil engravidar. Aí eu tive ela, então, com 32, fiz 33 logo em seguida. Eu era nova, ainda sou, né? Mas eu era um pouquinho mais nova. E eu não engravidei mais, até hoje, né? Que é justamente um pouquinho mais da minha história aqui, que eu quero ter mais filhos, tá cada vez mais difícil, porque cada vez vai avançando o tempo, a cada vez o milagre é maior, por isso que eu ainda creio em milagres, mas não veio mais, eu não engravidei de novo, né? Depois que ela nasceu, ainda não sabia de nada, ainda tomei uma injeção de anticoncepcional, tudo, depois não tomei mais nada. E aí, pronto, até hoje não veio mais. Então, na época que a minha filha nasceu, uma amiga foi me visitar, e aí a gente falando sobre isso, né? Eu falei que eu queria ter mais, não sabia se eu queria ter mais ou não, ainda estava ali, ainda não tinha entendida a grandeza, né, da maternidade, ainda era tudo muito novo. E ela me disse na época, ela falou, Fran, não é normal a mulher ter filho depois dos 40. Tudo bem, não é impossível, é óbvio, né? Eu tô aqui com 41 ainda tentando, mas não é normal. O normal da vida é a mulher ter filho mais nova. Quando chegar perto dos 40, por exemplo, ela já está ali, talvez já esperando
um casamento dos filhos, né? Os filhos estudando, os filhos já grandes, adultos, né? Quem sabe já um neto a caminho, né? Depois dos seus 40 e poucos anos. Ainda jovem, ainda não estamos, né? Eu, pelo menos, eu me sinto muito bem, estou muito disposta, né? Mas era para eu estar realmente nesse momento com meus filhos já criados. O natural da vida, né? O normal da vida era esse, eram os meus filhos já estarem grandes e eu já estudando, trabalhando, me dedicando aqui, né, à internet, os meus vídeos, as minhas usuárias, e a minha filha já grande. Minha filha ainda tem 7 anos, ainda depende muito de mim. Eu ainda quero ter mais. Imagina se eu tiver um bebezinho agora, né? Eu vou ter que conciliar, olha que loucura, eu vou conciliar o trabalho com o bebê, não sei o que, sendo que era para ser uma fase de eu estar mais aproveitando o meu trabalho, me dedicando ao meu trabalho, aos meus estudos. Então, o normal da vida era esse. Só que eu comprei o discurso. Então, eu comprei o discurso na época de que eu preciso estudar, que eu preciso estudar, que eu preciso estudar. Deus me livre, engravidar cedo. E aí eu tinha algumas amigas até hoje, né, muito próximas, que tiveram filhos cedo, ali na adolescência. A minha irmã teve filho com 17 anos, eu tinha 18. E eu falava, não, eu não quero, de jeito nenhum eu quero isso para minha vida, porque eu quero estudar, porque eu quero trabalhar. E hoje elas têm filhos adultos, né? Meu sobrinho adulto ajuda ela com os pequenos, né? Porque minha irmã teve mais filhos. Ou seja, ela começou muito mais cedo que eu. Eu fui ter filho depois dos 30. Então, assim, eu comprei o discurso feminista sem nem saber. Tem, claro, o peso familiar. Meus pais se separaram, eu tinha 15 anos, então eu comprei aquela história de que minha mãe sempre fala, até hoje ela fala isso, que o amor é uma mentira, que o amor não existe. Ela ficou muito desiludida. Imagina, terminar um casamento, né, com 3 filhos, eles casaram também na igreja, teve todo... E aquilo para ela foi desmoronar, sabe? Então ela viu aquilo desmoronar. E eu, querendo ou não, comprei um pouco desse discurso de que o amor não existe, que isso é tudo mentira, não quero casar, não quero ter filho. Só que, né, a idade chega, a coisa bate na porta, né, o reloginho biológico bate na porta. Claro, graças a Deus, a minha história não foi só o relógio biológico, mas foi um acidente de carro que eu sofri com 25 anos. Graças a Deus eu sofri esse acidente, porque senão eu não estaria aqui hoje, não estaria com meu marido, não estaria com a minha filha, provavelmente, porque eu tinha um outro pensamento completamente diferente. Então, graças a Deus, esse acidente de carro que me fez acordar para a vida, eu mudei todos os meus rumos. Mas eu comprei o discurso na época de que eu preciso primeiro fazer uma carreira e olhe lá se eu me casar, porque eu falava que eu não ia me casar. Então, por que esperar, né? Por que a gente espera? Porque se engravidar não é tão fácil, quanto mais passa o tempo, claro que é mais difícil. E claro também, né, eu falo que engravidar não é fácil, mas é óbvio que uma mulher de 20 anos, no auge da sua fertilidade, é muito mais fácil, com certeza absoluta, do que no meu caso com 41, né, com as pessoas, mulheres que tomam pílula a vida inteira, e aí eu não consigo entender o povo que me casa com 35 anos falando em espaçar. Vai espaçar o quê, minha criatura? Vai esperar o quê? Se é depois dos 35, que é muito mais difícil engravidar mesmo. Vai esperar o quê? Por quê? E aí, se nós temos esse povo que se casa com 35, né, as mulheres com 35 anos ou mais, e querem esperar para ter filhos, tem o outro lado do pessoal que casa novinho. Nossa, que coisa mais linda, né? Eles casaram super novinhos. E aí, mas não, a gente não pode ter filho agora, a gente tem que casar, a gente tem que, claro, né, pagar aquela festa enorme de arromba de casamento para mostrar para os outros, mas não vê o caso. Aí eu preciso, mas não, eu preciso comprar minha casa primeiro, eu preciso me estabelecer na minha profissão primeiro, terminar a faculdade primeiro, preciso viajar, não, a gente tem que viajar o mundo primeiro antes de ter filho, não, tá doido? Não dá para viajar com criança, né? Não, a gente tem que ter um dinheiro bom para pagar uma escola boa, para pagar plano de saúde. Claro que é óbvio que é para se planejar, sim, mas por que casa então? Então espera para casar. O casamento não é... Porque olha o pensamento. O pessoal se casa não é para ter uma família. Ele se casa que é para poder ter relação e não ser pecado. Adianta o quê? Vive em castidade, vive lá um namoro santo, aí depois que casa, vai direto pro inferno. Adianta o quê? Então, se eu não posso ter filhos, eu não me caso, espero para casar. Não é esperar para ter filho, eu espero para casar. Já tá em castidade mesmo? Então, olha como o pensamento... E é um pensamento que a gente compra, né? Muitos casais jovens casam com esse pensamento
de que a gente está casando para quê? Para poder ter relação e não pecar, né? E aí peca depois de casar. Adianta o quê? Não adianta nada. Então, vai esperar por quê, criatura? Vai esperar o quê? Vai esperar você... Aí toma a pílula, o pior é desgraceira é isso. Toma a pílula, aí chega depois lá nos 35 anos, quer engravidar, não consegue. Por quê? Não é tão fácil engravidar. Não é fácil. Você tem que aproveitar a janela fértil. A janela da tua vida fértil. Dos 20 até os 30 anos. Você tiver ali 3, 4, 5 filhos e depois educá-los, claro, né? Criá-los, óbvio. Claro, né? Fala aqui no geral, mas cada um tem a tua história. Não tô aqui julgando, não é para julgar ninguém. Só tô falando o que eu vejo ao meu redor, perto de mim, muitas pessoas com esse pensamento de vou primeiro viajar o mundo, primeiro vou para Paris, Aparecida do Norte, primeiro vou para Paris para depois ter filho. Gente, não dá. Não adianta você viver um namoro santo depois do casamento e ir direto pro inferno. Aí, outro pensamento. Não, mas eu tenho medo de ter 10 filhos. Meu Deus do céu. Não posso. Não posso ter, não tenho condições para ter. Gente, não, hoje em dia é muito difícil criar 10 filhos, 5 filhos. Claro, tem a responsabilidade, tem a tal da paternidade responsável, claro, eu tenho que saber onde eu piso o meu chão, óbvio, né? Eu tenho que confiar em Deus também, mas tudo bem. Não, agora o povo casa com medo de ter 10 filhos. Não, a gente não quer, eu não quero ter 10 filhos. Aí eu falo, mas você sabe se você vai ter um, criatura? Você nem sabe se vai ter um. E olha um outro relato, né, um caso de uma outra usuária. Ela se casou por volta de 20 e poucos anos, 28 anos. Super nova, né? Nos tempos de hoje, super nova, ok. Todo mundo ao redor dela falando, espera um pouco, porque é isso que a gente escuta. Espera um pouco para ter filho, não, vai curtir sua vida, vai curtir aí um pouco, curte o casamento, curte o teu marido. Aí o que ela fez? Ela falou, não, eu quero ter filho, quero ter logo uns 3 e tá tudo bem, né? E depois eu curto meu marido também. Só que ela não conseguiu engravidar. Quando ela veio aprender o método comigo, ela já estava há 8 anos tentando engravidar. Descobriu, então, que não é fácil engravidar. E ela com 28 anos. Não é fácil engravidar. Ela, claro, achou bons médicos. Demorou um tempo para achar bons médicos. Fez tratamento, fez dieta, né? Mudou todo o seu estilo de vida, tudo para si. E o ciclo começou a ficar melhor com esse tratamento, e ela começou as anotações do método. Ela aprendeu o método, tudo, depois ela até sumiu, depois ela voltou uns dias atrás me falando, dando a notícia que eu fiquei super feliz de que ela está grávida, né? E nossa, eu fiquei muito feliz. Ou seja, já pensou se ela espera? Ela com 28 anos, vou tomar pílula até os 35, e aí eu paro e engravido? Provavelmente, né, claro, sempre tem Deus na história, mas talvez ela não conseguisse. Por quê? Porque ela começou a cuidar da saúde cedo e tá lá gravidinha. E no caso dela, como em outros, né? A não ser que, claro, seja uma indicação médica, tenha alguma complicação, eu já logo emendava um no outro, né? Porque se ela teve esse filho agora, a chance dela engravidar mais rápido do segundo é muito maior. E aí eu vejo isso, eu também já vi testemunhos de pessoas perto de mim, demorou anos para engravidar do primeiro filho, anos, fez até tratamento e tal, e depois fala assim, não quero, porque não quero mais. Gente, teu filho era o quê? Era uma mercadoria? Você foi lá e comprou? Ou é um dom de Deus, um presente? Você recusa um presente? Como que você recusa um presente desse? Que você sabe o quão difícil foi. E se Deus quiser te mandar outro logo em seguida, com 2 meses depois de grávida, depois do bebê nascer, e Deus quiser te mandar um outro, você vai recusar, sendo o sofrimento que você sabe que foi para demorar para engravidar? Claro, né? Se tem indicação, óbvio, aí para isso que existe o método Billings, para espaçar, que é prudente, né? Eu falei aqui, mas é prudente sim espaçar uma gestação da outra para poder cuidar bem daquele bebezinho, para estar bem estruturar, né, fisicamente, mas o corpo é sábio e Deus também é sábio. Geralmente o corpo ele espaça, né, uma gravidez naturalmente com a amamentação. Então, mesmo se até os 6 meses a amamentação exclusiva, né, a mulher não entrar em fertilidade novamente, né, não retornar à fertilidade, e ok, se ela engravida com um bebê com 9, quando o outro bebê nasceu, o bebê já, né, a criança já vai estar com 1 ano e meio.
não é um espaçamento curto, né? Não é um espaço tão curto assim de tempo. Claro que com um bebê com 2 meses já engravidado segundo é mais desafiador, porque quando o outro nasceu não vai ter nenhum, né? O primeiro não vai ter nenhum ano, então é lógico que é mais desafiador. Mas sim, não é impossível, não é impossível. Então o povo quer esperar, mas vai esperar o quê? Você já demorou tanto para engravidar do primeiro, vai esperar para engravidar do segundo? Eu não esperaria, né? Lógico, a não ser que tenha de novo, né? Se tem alguma condição médica. Então, gente, hoje eu tenho 41 anos, né? Eu sei o quanto é difícil engravidar. Né? Eu tenho um histórico médico, já contei aqui também num outro vídeo, né? Que eu descobri que a minha avó entrou na menopausa com 35 anos. Então, eu tenho já essa predisposição a uma menopausa precoce. Então, por isso, e é o que eu estou caminhando para. Então, não é impossível, mas é cada vez mais difícil, no meu caso, né? E quantos casos, existe mais famílias, existe mais casais que não conseguem engravidar do que famílias numerosas. Famílias com 10, 12, 13 filhos, não é para todo mundo. Não é para todo mundo, gente. Sim, o pessoal tem um medo enorme, mas você sabe se Deus está te chamando a isso? Eu já contei também um outro testemunho de um casal que eu também vi na internet, que eles casaram querendo ter muitos filhos. Ah, a gente vai ter 11 filhos, 12 filhos, né? Eles já tinham aberto o coração para isso, eles queriam muitos filhos. Quando chegou no 6º filho, a mulher descobriu uma doença gravíssima, não sei o nome da doença, porque já faz muito tempo. Ela descobriu uma doença grave que ela não podia mais engravidar, porque ela realmente corria risco de vida. Eu vi esse vídeo já tem uns 3 anos, pode ser que de lá para cá ela já tenha talvez resolvido esse problema, né? Enfim, não acompanhei mais. Mas se ela realmente não, isso aqui não tem cura, não tem o que fazer e tal. Eles estavam, né? Na época ela contou, o filho mais novo ainda era razoavelmente pequeno, mas eles tiveram que parar no 6º, porque ela não podia mais engravidar, e só espaçando com o método Billings. Não precisou tomar pílula, não precisou fazer laqueadura, não precisou nada, só espaçando a gestação com o método Billings. Por quê? Porque ela não pode mais engravidar, ela precisou parar no 6º. Então, assim, gente, não, isso é chamado. Vai ter casais que vão abrir o coração para ter muitos filhos. Eles vão entender isso, eles vão aceitar esse chamado de Deus. Vai ter casais que na condição deles realmente não vai ser possível. Casais que migram aqui para Portugal, né, que não é fácil, né, tudo no começo é fácil, então realmente é bom espaçar, esperar assim, se estabilizar melhor, estabilizar emprego, documentação, tudo, casa. Então realmente é melhor esperar. Situações, e isso tudo confiando sempre, sempre, sempre na divina providência. Casais, problemas de saúde graves. Eu tenho algumas usuárias que elas têm problemas graves psicológicos, elas precisam tomar medicações fortíssimas. Então, realmente não é prudente engravidar, não é prudente. Então, elas precisam ser rigorosas com as regras do método. Que se elas tomassem pílula, seria muito pior. Graças a Deus, elas estão recorrendo ao método natural. Então, gente, não é fácil engravidar. Não é fácil, não percam tempo, né? Os casais jovens, não percam tempo. Tudo que você quer fazer hoje, tudo que você está fazendo hoje, você vai poder fazer depois com o filho. Tudo que você pode viajar com o filho, você pode comprar casa, comprar carro, fazer o que quiser, com filho ou sem filho. As dificuldades são as mesmas, só que com filho é muito mais prazeroso, tem muito mais sentido a vida. Eu, antes do acidente de carro, eu estava completamente perdida. Graças a Deus usava drogas, mas eu estava perdida na vida. Mas depois do acidente, graças a Deus, né, um tempo depois, ainda fiz um monte de burrada no caminho, mas conheci, graças a Deus, meu marido, um presente de Deus na minha vida, né, minha filha, nossa família. Tudo faz muito mais sentido hoje. Eu entendi para onde eu estou indo. Eu quero ir para o céu. Eu quero levar quanto mais gente eu conseguir. Por isso que eu estou aqui na internet, por isso que eu estou tentando ajudar quem eu puder, né, as minhas usuárias. Estou lá, fico no pé delas, para elas seguirem as regras, no caso, né, para elas falarem comigo quando tem dúvida, porque eu quero abrir o coração. Não é à toa que eu escolhi, né, o nome do meu canal, o nome da minha página, Mobilizando Vidas. O que eu quero é isso, é que as pessoas abram o coração para os filhos. E, claro, espaçem quando é preciso espaçar, que aí sim, né, é a função, a minha maior função, que é ser instrutora, certo? Então, esse foi o vídeo de hoje, né? Falei bastante, mais do que deveria, talvez, mas foi o que eu senti no meu coração, né? E
cada um sabe o que faz da vida, cada um vai responder lá no juízo final pelas escolhas que fizeram. Então, eu pretendo responder pelas coisas boas que eu fiz, porque as más, graças a Deus, eu, né, já tenho, já busquei o perdão de Deus, eu tenho fé e acredito que Ele já me perdoou. Então, eu tenho trabalhado aqui para ajudar quanto mais pessoas, para que eles enxerguem um caminho de conversão, que é o método Billings, enxerguem o que é o caminho, uma busca de um sentido de vida. E nada melhor do que um filho para dar esse sentido na nossa vida, certo? Se você gostou, não gostou, comenta aqui, curta, compartilha e não esquece de se inscrever no meu canal, porque eu estou mobilizando vidas. Um beijo, até a próxima. Tchau!